propriedades da potenciação servem para facilitar a resolução de expressões numéricas que envolvem potência. Então, vamos para a primeira propriedade aí. Duas potências de mesma base multiplicando entre si, a gente pode conservar a base e somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade. Como que fica o exemplo em números? Olha só. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência. De acordo com essa propriedade, eu posso então conservar a base e somar os expoentes. Então a base é 2 e 3 mais 4, que são expoentes, vai dar 7. Pronto. Agora a segunda propriedade. Quando duas potências de mesma base estão dividindo. Então eu conservo essa base e subtraio os expoentes. Subtrai m menos n. Isso é o conceito aí da segunda propriedade. Como que fica isso num exemplo numérico? Olha só. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à terceira potência. O que eu posso fazer para simplificar essa divisão de acordo com essa propriedade? Eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. 4 menos 3, 1. É isso aí, então. Agora, a terceira propriedade é quando eu tenho uma potência elevado a um segundo expoente, ou seja, a elevado a m e ainda elevado a n, né, fora do parênteses aí. Essa propriedade garante que eu possa conservar a base e multiplicar os expoentes entre si. Então vai ficar m vezes n. Um exemplo disso, né, um exemplo numérico, 5 ao quadrado elevado ao cubo. Então, utilizando a propriedade, eu posso fazer 5 elevado a 6, que é o resultado de 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Certo? Bem, aí nós temos casos particulares, né, exclusivos aí que eu já fiz em outro vídeo. Toda potência elevada a expoente 1 é a própria base, né? É a própria potência. Se a base é A e ele está elevado ao expoente 1, então o resultado, a potência disso vai ser a própria base. Outro caso aí, né? Vou dar um exemplo numérico. 2 elevado a 1 é 2. Um outro caso é quando a potência tem expoente zero, né? O expoente nulo. Quando isso acontece, independente do valor dessa base, o resultado é sempre 1. Ok? Um exemplo disso é 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, é um caso bem simples. Toda vez que você olhar para uma potência, o expoente for zero, e aí então você já sabe, já pode colocar direto, né, que o resultado é 1. Bem, nesses casos exclusivos é bom. Agora nós temos quando a base é uma fração, né? Por exemplo aqui, ó. A sobre b elevado a m. O que eu posso fazer? Essa propriedade garante que eu possa fazer o a elevado a m separado do b elevado a m. Ou seja, eu vou pegar o valor do expoente, o expoente, né, exclusivo, e em cada uma das partes da fração, no denominador e no numerador, eu posso fazer separadamente essa potência com esse expoente, né? Tem que ser o mesmo. Vamos dar um exemplo aí. Olha, vou pegar 1/2 elevado ao quadrado. O que eu posso fazer é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Se eu quiser, né, resolver isso, eu consigo, mas o que eu pretendo aqui é demonstrar apenas a propriedade, tá certo? Para que depois a gente possa fazer a aplicação aí nos outros vídeos ou em seguida, tá? Então, se eu tenho uma potência de base fracionária, eu posso pegar esse expoente e fazer, né, separadamente com as partes da fração. Ou seja, o numerador com o expoente e o denominador com o expoente. Bem, agora, quando o expoente é negativo, isso é interessante porque se o expoente for negativo não tem como resolver. Tem sim como resolver se a gente transformar, né, esse expoente negativo num expoente positivo. E para fazer essa transformação eu tenho que inverter a base. Ou seja, o numerador
se torna denominador e o denominador se torna numerador. Então, neste caso aqui, vai ficar 1 sobre a elevado a m positivo. Tá certo? Toda vez que eu inverter a base, o valor do expoente, que era negativo, fica positivo. Ah, mas professor, mas e esse 1 aí? Onde o senhor arrumou? Qualquer número natural, né, ou inteiro, certo? Embaixo, quando não aparece, existe o número 1. Ok? Um exemplo aí, ó. 3 elevado a menos 2. Como que eu faço isso? Embaixo do 3 não aparece, mas tem o número 1, né? Porque o 1 é elemento neutro na divisão, ele pode estar aí, não vai mudar o valor absoluto do número. Então eu tenho que inverter. O 1 que está embaixo do 3, que não está aparecendo, mas existe aí, ele vai ficar em cima e o 3 vai ficar embaixo. E o expoente nessa troca, nessa inversão, vai mudar o sinal, vai ficar positivo. Então vai ficar 1/3 elevado aí no 3, né, ao quadrado. Bem, a aplicação disso, né, eu vou deixar aqui um exemplo, explicar como que se resolve e depois aí, né, em seguida vai ter mais exercícios, mais exemplos, ok? Bem, essa aplicação aí, ó, como é que a gente faz aí a aplicação das propriedades para simplificar essa expressão? Observem que é uma expressão que contém números, né, na forma de potência, né, na forma de potenciação aí. Então, eu vou aplicar as propriedades que eu acabei de explicar aqui agora. 2 elevado a 0 é um caso exclusivo. 2 elevado a 0 é sempre 1. Então, eu já vou trocar ali, né? 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, em cima vai ficar 3, né? Porque 2 elevado a 0 é 1. Vezes 3 dá 3. E embaixo, nós vamos aplicar a propriedade de potência de mesma base na divisão. Conserva a base, subtrai os expoentes. Quem é o expoente aí? 2 e 1. Né? Quem é a base? 3. Então, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1 é 1. O expoente 1 não necessariamente precisa aparecer, tá? Mas a gente tem que lembrar também que ele existe aí em todos os números. E aí nós temos uma divisão, 3 dividido por 3, ou seja, um número dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo é 1, tá certo? Então, a forma simplificada dessa expressão algébrica, contendo potência, é 1. Beleza, gente? Bem, essa é a nossa aula então. Bons estudos aí para vocês. Se vocês não entenderam alguma das propriedades, volta o vídeo aí, faça um rascunho, né? Faça um resuminho aí para vocês, para ir seguindo os exercícios, né? Que posteriormente aí a gente vai, né, desenvolvendo. Um abraço e tchau!